Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro, você já sabe aqui, a gente começa sempre com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Vou pedir a você, como sempre, que deixe o seu like no vídeo, você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, você que está chegando agora, tenho certeza que vai gostar. Deixe seu like porque nos ajuda pra caramba, é a maneira que a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar aí para um número maior de pessoas. Mas também que aproveite aí o espaço dos comentários para deixar aí sua pergunta, dúvida, elogio, crítica, enfim, sugestão. O espaço é seu. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. Hoje é segunda-feira, desejo uma semana boa para todo mundo aí, com boas notícias de mercado logo cedo, grupo do amigo, grupo da família, lista dos clientes aí, pessoal do trabalho. Manda notícia boa para todo mundo. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Queria lembrar a vocês, eu tinha falado que nós tínhamos aí uma sequência de novidades. Na semana passada tivemos uma novidade boa, sim. Estamos também agora no portal investing.com, um dos maiores portais de notícias do mercado financeiro do mundo. O nosso código de abertura também está lá. Então, se você ainda não viu, todos os dias nós temos um artigo e um link aqui para o nosso vídeo. E se você veio de lá para cá, seja muito bem-vindo, acompanhe aqui também sempre as nossas notícias, tá certo? Então a novidade é essa, estou muito feliz. Obrigado a todo mundo aí que me parabenizou na semana passada em função dessa novidade. Enfim, estamos também lá no investing.com. Mas vamos às notícias que interessa. Hoje, segunda-feira, a gente sempre dá um refresh lá do que aconteceu na sexta-feira para poder preparar a semana e falamos também um pouco de calendário. Notícia internacional. Semana passada era uma semana pesada ali com dados de emprego nos Estados Unidos. Tivemos aí 3 dados importantes, o relatório JOLTS, o ADP e o Payroll, e todos, um após o outro, vieram confirmando aí desaceleração nos dados de mercado de trabalho por lá. E isso fez com que a Bolsa tivesse um resultado positivo também na sexta-feira. Como a gente costuma dizer, lá nos Estados Unidos, nesse momento, notícia boa é notícia ruim. E o que foi que aconteceu? O payroll o número de criação de vagas veio acima do esperado. Mas esse não foi o principal dado que o relatório payroll trouxe. O principal dado que ele trouxe para ajudar o Fed ali no seu objetivo de conter a inflação foi justamente a elevação do desemprego. A expectativa era que a taxa de desemprego viesse em 3,5%, veio em 3,8%, e isso, atrelado também à questão da inflação de salário, que a expectativa era de 4,4%, veio 4,3%, fez com que o mercado ficasse bastante animado em relação aí a um eventual encerramento do ciclo de alta de juros. Mas é importante ter muito cuidado, ter analista, tanto por lá como por cá, dizendo, não, eu acho que agora está bem claro aí que o ciclo de alta de juros acabou. Devagar com andor. Vamos lembrar que na semana passada nós também tivemos divulgação dos PMIs, que é aquele índice dos gerentes de compra, indicando que eles estão ativos, que eles estão cada vez mais crescendo, mesmo ainda abaixo daquela linha dos 50 pontos, mas estão se desenvolvendo. Os PMIs vieram melhores do que o esperado lá nos Estados Unidos na semana passada, e isso pode indicar uma elevação do consumo para os próximos meses. E então é melhor a gente ficar data dependente, assim como o próprio Jerome Powell falou lá em Jackson Hole. Isso fez com que na sexta-feira o Dow Jones fechasse em alta de 0,33, o S&P em alta de 0,18, só o Nasdaq fechou do lado negativo, cotado a menos 0,02, mas aí muito mais por questões setoriais, uma disputa ali entre duas grandes big techs, entre elas a Disney, em relação à negociação de canais, enfim, tiveram quedas pesadas, e como eram empresas que pesavam também bastante no índice, fez com que o Nasdaq fechasse negativo, mas também praticamente no 0 a 0. Aqui no Brasil, lembrando, hoje nós temos divulgação do Boletim Focus. Como sempre, ao longo do dia eu divulgo lá no Instagram o cardzinho do Banco Central, e na terça-feira a gente fala aqui, dá um overview também sobre o que teve de mais importante no Boletim Focus. Na sexta-feira nós tivemos divulgação do PIB brasileiro do segundo trimestre, veio bem acima do esperado. A expectativa era de 0,3, veio 0,9 no trimestre, e a expectativa era de 2,7, veio 3,4 no ano contra ano. Isso provocou ali, principalmente na questão das taxas de juros,
uma elevação, uma puxada na taxa de juros para cima nas taxas de curto prazo e fez com que as taxas de longo prazo, de prazos mais distantes, caíssem. Isso tem uma explicação. Por que as de curto prazo caem e as de longo prazo, ou as de curto prazo sobem e as de longo prazo elas caem? As de curto prazo, elas são afetadas de que maneira? Se você tem uma elevação do PIB, significa que agora, praticamente aí no D0, a gente está tendo aí uma elevação no consumo. É importante a gente lembrar que a gente também teve PCA 15 na semana passada, que também não foi tão agradável. Isso deixou a sensação de que a inflação ela permanece forte, né? Ela permanece ativa. A gente viu isso aqui na semana passada. Então isso faz com que o Banco Central ele não tenha espaço para acelerar o pace, acelerar o ritmo de corte de taxa de juros. Tinha muita gente dizendo que em dezembro já vai estar cortando 0,75. Só que esses dados, para o curtíssimo prazo, não permitem isso. Então isso puxou as taxas de juros de curto prazo para cima, fazendo justamente uma correção àquilo que ela já tinha precificado em relação a esses cortes. Já nas taxas de longo prazo, inclusive aí o próprio Campos Neto falou, isso pode impactar positivamente na arrecadação do país. Isso faria com que tivesse essa margenzinha aí para que essa taxa também caísse no longo prazo. Só para a gente ter ideia, eu peguei aqui duas taxas mais curtas e duas taxas mais longas para a gente ver como fechou, né? Na sexta-feira, então, os vencimentos de janeiro de 24, eles fecharam em 12,391, vindo de 12,385, e os de 2025 fecharam em 12,529, vindo de 10,57. Não, na verdade, fecharam em 10,57, vindo de 5,29. Já em 2027, que a gente observa as quedas, abriu em 10,345, fechou em 10,340, 349 fechou em 340, e 28 abriu em 10,638 e fechou em 10,615. As diferenças são bem pequenas, são bem sutis, mas são importantes. É importante a gente lembrar que cada ponto base em taxa de juros ele é relevante. Então a gente observou aí esse cenário na sexta-feira. Por outro lado, o Ibovespa teve uma sexta-feira brilhante, não é? Ajudado aí por dados de China, que a gente teve divulgação do PMI, também um pacote de auxílio lá, o principal motor da economia deles, que é o setor imobiliário, junto com os dados do PIB bem acima do mercado, fez com que Bolsa Brasileira brilhasse, principalmente puxado por Vale, que subiu mais de 5%, Vale que é a empresa de maior peso no índice. Então, se a maior empresa do índice Bovespa, ela vai muito bem, é sinal que o índice vai também se sair bem nesse dia. Além disso, Petrobras e bancos também tiveram bons resultados. Tirando os grandes bancos, o Bradesco não fechou no positivo. Isso fez com que o índice Bovespa tivesse uma sexta-feira de fato muito boa. Fechou a semana com alta de 1,77, vindo de uma alta na semana anterior de 0,37, ou seja, pela segunda vez seguida fechou em alta depois de uma sequência de 4 semanas sempre em queda. Essa alta de sexta-feira foi a maior alta desde o dia 14 de junho, quando fechou em 1,99. O Bovespa fechou a sessão de sexta-feira com alta de 1,86, cotado a 117.893 pontos, sendo as maiores altas do dia. Vale subiu 5,85 e Bradespar 5,02. Na ponta oposta, as maiores quedas foram Cash 3, Melius, que caiu 5,5, e IRB, que caiu 2,44. O dólar fechou em queda de 0,25%, cotado a 4,965. E no calendário para hoje, a gente não tem nada de tão importante a não ser o próprio Focus. Hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia do Trabalhador por lá, mas a gente vai ter essa semana aí coisas bastante importantes. Voltamos a ter PMIs nos Estados Unidos, serviços, ISM de não manufaturados. Nós vamos ter também balança comercial da China, PIB na zona do euro. Enfim, essa vai ser, e inflação também na China lá no final da semana. Então vai ser uma semana pesada, apesar de hoje a gente estar com um dia um pouco mais livre. Minério de ferro, sessão já fechada, fechou em alta de 0,30, petróleo Brent, mercado aberto nesse momento subindo 0,17, moedas emergentes, peso mexicano praticamente no 0 a 0 agora de fato,
moeda sul-africana caindo 0,29, rublo caindo 0,59, lira turca caindo 0,54, dólar australiano subindo 0,34, dólar neozelandês subindo 0,07, DXY caindo 0,14 nesse momento. Bolsas na sessão já encerrada na Ásia, Nikkei em Tóquio fechou em alta de 0,53, o Hang Seng fechou em alta de 2,5 e o CSI 300 alta de 1,52. Na Europa, aberta nesse momento, Paris subindo 0,58, Madrid subindo, não, Frankfurt subindo 0,51, Madrid subindo 0,37, Londres subindo 0,46, Eurostock subindo 0,77. Futuros americanos, lembrando que mesmo tendo feriado lá, os futuros funcionam. Nasdaq subindo 0,33, Dow Jones subindo 0,19 e S&P subindo 0,20. O AWZ, nós não temos ainda nesse horário os dados de pré-market. Então é isso, pessoal. Desejo a todo mundo aí uma excelente semana. Atenção aí aos dados do dia do Focus. Vamos ver exatamente como é que o mercado reagiu a PIB, essas revisões que a gente deve ter por aí, inflação. Um abraço a todos, ótima semana e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.